por que a gente escreve? Por que que a gente gosta de literatura fantástica? Aí você está pensando assim, poxa, mas eu não escrevo, eu só leio. Então deixa eu começar com uma frase que eu gosto muito, que fala, que expressa muito a minha opinião, a minha posição em relação à literatura fantástica, que é o seguinte, como diz, como diz o grande Saramago, né? Nosso grande escritor português ligado à literatura fantástica. Saramago diz: somos todos escritores, só que alguns escrevem e outros não. Nós somos seres escritores. Nós necessitamos escrever, nós necessitamos, não apenas, quando eu falo de escrever, não é sentido literal, de você pegar, sentar e escrever uma história, não, mas sim também de narrar histórias. Nós somos seres que vivemos, nossa existência é regulada por meio das narrativas. É assim que a gente aprende, é assim que a gente compartilha as nossas memórias, as nossas lembranças, é assim que a gente narra nossa existência. São contando histórias sobre nós. E o que é muito interessante, e até mesmo se vincula a essa imagem aqui do Saramago, né, quando ele fala que somos todos escritores, só que alguns escrevem e outros não, é o fato justamente de que nós somos, isso parte da própria palavra ficção. Vocês sabem o que significa? Qual é a origem da palavra, qual é a etimologia da palavra ficção? Isso se vincula exatamente a esse ato de narrar histórias. Nós somos seres que vivemos, nossa existência é regulada por histórias. Ficção, olha que interessante, gente. Ficção vem do latim, do fictione. Fictione, que é uma variação de fictio, fingire. Tá, mas que diabo que é fictio, fingire? Fictio, fingire é o verbo que deu origem ao fingir, a modelar e a inventar. Então a ficção é o ato de você fingir. Isso lembra até os versos do Fernando Pessoa, né? O poeta é um eterno fingidor. Fingir. A ficção é modelar a realidade. A ficção é inventar. Beleza, mas existe um nível muito mais profundo nisso, que é o seguinte. E aí, por isso que já até mostra aqui a grande pintura do Michelangelo da criação do ser humano. Gente, quando a Bíblia ela foi traduzida para o latim, qual foi o verbo utilizado para descrever o ato de Deus de criar o ser humano, de criar Adão e depois de surgir a Eva? Foi a própria palavra ficção. Então isso quer dizer o quê? Que nós também, olha que bela imagem, nós também somos seres ficcionais. Nós somos, da mesma forma que nós somos histórias, nós somos uma narrativa de Deus, nós também criamos nossos próprios deuses. Então o ser humano tanto cria quanto é criador de deuses. Então é nesse ato, no próprio ser, no própria existência, na própria palavra utilizada para descrever isso, independente da sua posição religiosa, você tem que lembrar sempre de que a Bíblia é um dos pilares da cultura ocidental, é um livro de histórias, é um livro permeado pelo fantástico. Então é muito interessante que a própria palavra que designa, que descreve o ato de criação da humanidade é justamente ficção. Nós somos seres ficcionais, ou seja, nós somos a narrativa de entidades superiores. Então olha que beleza, nossa existência é feita então pelo ato de contar histórias. Lembre-se sempre disso.